Irmãos, nós vamos continuar Efésios capítulo 2. Espero que os irmãos já... Um dia, quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu pedi que os irmãos lessem a Epístola de Paulo aos Efésios. Eu não sei se todos fizeram isso, mas se não fizeram, façam, né? A gente ainda está no segundo capítulo. Se Deus permitir, a gente vai seguindo e se ele não voltar antes, a gente conclui. Mas está sendo muito bom a gente estar juntos aqui e vendo o que Paulo está nos ensinando aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Som. Pronto. Obrigado, meu irmão. Sempre gentil. Som. Pronto. Nesse parágrafo, meus irmãos, que nós estamos estudando mais de perto, é realmente um parágrafo, e eu entendo que os irmãos já devem ter percebido a sublimidade deste parágrafo, que nós estamos, de certa forma, debulhando mais de perto, no ponto de vista soterológico. Obrigado, meu irmão. Ponto de vista soterológico, salvação. E o Espírito Santo inspirou Paulo a registrar toda essa informação que nós estamos com cuidado, mastigando devagarzinho, pelas beiradas e sentindo as nuances de tudo isso para a nossa edificação. E nós vimos aqui Paulo mostrando o quão glorioso é o evangelho da nossa salvação. O límpido e puro evangelho, o evangelho verdadeiro, o ortodoxo evangelho. Aquilo que maravilha e enche os nossos corações de exultação e louvor a esse Deus tão fascinante. A gente olha para o Evangelho e fica fascinado com o Evangelho. E é um Deus tão inaudito, um Deus glorioso, que planejou o nosso resgate. E planejou o nosso resgate antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, termos essa convicção. Este Deus tão transcendente, mas também imanente, o fato que se aproximou de nós, criaturas efêmeras, e proveu para nós salvação. O Evangelho é a exposição dessa realidade. E nesse extrato, do verso 1 ao verso 10, do capítulo 2, nós vemos esse escopo, o intuito, o intento de Deus. Pois quando nós olhamos mais diminuto e colocamos os nossos óculos com as lentes do Evangelho, quando você faz isso, o que você vai enxergar nitidamente? Você vai enxergar nitidamente Jesus. É Cristo. Ele é quem enxergamos quando nós estamos expostos ao Evangelho. Não tem outra pessoa a admirarmos e a vermos senão Cristo. O Evangelho tem a função de nos apresentar Jesus. O crente vê Cristo no Evangelho, o ímpio vê Cristo no Evangelho das boas novas da salvação. E nessa sessão, verso 1 a 10, nós já vimos, nos versos 1 a 7, nós já vimos o problema do pecado, nós vimos os seus desdobramentos na vida daqueles que Paulo chamou que por natureza são considerados como filhos da ira. Essas pessoas que não têm aliança com Deus. Filhos da ira. Nós vimos o vil e impiedoso caminho que Paulo e seus irmãos trilharam, e também era o mesmo caminho que cada um de nós peregrinávamos quando estávamos lá fora no mundo. E o Evangelho verdadeiro, ele não vai camuflar a realidade do homem, ele vai apresentar, ele estampa a realidade, ele apresenta o problema, mas ele também apresenta a solução. O Evangelho pregado, verdadeiro, sempre ele vai fazer isso, meus amados. Vai apresentar o problema, vai estampar isso, mas também ele entrega a solução, e a real e verdadeira solução, única, Cristo. Por isso que eu disse, colocamos os óculos e as lentes do Evangelho e só percebemos um alguém, Jesus. Problema, você enxerga o problema em si mesmo, sou pecador, fadado à condenação, mas
quando você olha direitinho, você vai ver Jesus. E aí, a salvação. Então, na semana passada, o apóstolo Paulo, pela Escritura, nós analisamos e vimos o quanto ele falou sobre a rica misericórdia e o grande amor de Deus expostos no Evangelho da Graça. E como esta maravilhosa graça nos alcançou. Então, introdutoriamente, é bom que eu traga para os irmãos algumas argumentações e também uma definição do que é graça. Hoje nós vamos falar de graça. Hoje nós vamos concluir esse parágrafo. Então, se faz necessário eu trazer essa consideração para vocês. Sabidos que existem a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquele dom que Deus concede aos homens para que vivam harmoniosamente entre si. Trabalhar é graça comum. Ter filhos é graça comum. Casamento é uma graça comum. Ser uma pessoa maravilhosa de relacionamentos bons, manifestação da graça comum. E Deus proveu a humanidade com essas coisas. A graça especial é diferente, ela tem um propósito específico: apresentar o Evangelho e, por meio dele, a salvação para o pecador. É o projeto de remissão que Deus tem para a humanidade. Então, graça é um tema central, meus irmãos, do cristianismo. E graça também é uma doutrina-chave. Lembrem-se que nós estamos trabalhando nos primeiros capítulos de Efésios, tratando sempre de doutrina. Então, aqui agora, Paulo está apresentando uma doutrina elementar da fé cristã. E essa doutrina é uma doutrina-chave. Chave no sentido salvífico. Como a salvação se desenvolve em todo o Novo Testamento, a soterologia hermenêutica, a nossa interpretação neotestamentária ao Novo Testamento, com relação à graça, sempre foi do começo ao fim. Você pega o Novo Testamento, e em todo o Novo Testamento você vai sempre ver a graça de Deus, Deus se movendo em salvar o pecador. Do início ao fim, salvação é por graça. E é pela graça que Deus nos concede a salvação. E Paulo afirmou isso em Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo falou as seguintes palavras, ouçam: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Coisa maravilhosa. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E nós também estudamos no primeiro capítulo, no versículo 6 de Efésios, quando Paulo falou que a função da graça, a função da salvação é o louvor da glória da graça de Deus. Ele falou isso no versículo 6, no capítulo 1. Se você olhar aí, voltar uma paginazinha, você vai ver no capítulo 1, versículo 6, Paulo falando assim: para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a graça, ela tem o objetivo de salvar, e a função dela, quando nós estávamos estudando a obra do Filho na salvação, é manifestar a glória de Deus em graça na salvação do perdido. Então, graça é salvação do início ao fim. Há muitas referências bíblicas, meus amados, que podem nos assegurar isso que eu estou asseverando a vocês com respeito à graça. E eu separei alguns versículos aqui para eu abrir com os irmãos, que vão relacionar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo diretamente ao termo graça. Vamos ver? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, abram aí rapidinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Você vai ver Pedro dizendo as seguintes palavras: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está vendo aí, irmãos? Palavra do apóstolo Pedro falando aos seus irmãos, aos judeus.
Ou seja, o Pai, em graça, sustenta as nossas vidas nos dias de nossas tribulações. É isso que Pedro está dizendo. O Pai, em graça, sustenta as nossas vidas em tempos angustiosos, em dias de tribulações, e através da sua graça também, depois que a gente padece um pouquinho as dificuldades da nossa vida, em graça, Ele fornece alguns benefícios. E que benefícios são esses? A gente viu aqui, o aperfeiçoamento em graça, firmeza em graça, fortificação em graça, fundamentação em graça. É o que Pedro deseja que aconteça com seus irmãos depois de padecerem alguma situação. É o que nós devemos esperar sempre que nós estamos atravessando alguma circunstância embaraçosa ou difícil em nossas vidas, sejam elas de ordem emocional, de ordem espiritual, financeira, na saúde, seja o que for, meus irmãos. Padecemos sim, mas Deus, neste processo de sofrimento, Ele está conosco, nos sustentando em graça, e depois Ele nos firma, nos fortalece, nos aperfeiçoa, nos fundamenta, amém? Quando Paulo um dia estava sofrendo, sofrimentos talvez indizíveis, ele pediu a Deus por 3 vezes que o livrasse de tal dor. Espinho na carne, ele disse, mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofeteá-lo. Toda vez que ele pedia a Deus para que o livrasse, o Senhor apareceu para ele e disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, graça é salvação do início ao fim, amém? Então, olha como é importante, meus amados, essa doutrina que Paulo saca de conteúdo elementar para a fé e apresenta para os seus irmãos Efésios, ou toda a igreja de Cristo. Como é importante a gente refletir sobre isso. A graça que nos sustém. Um outro autor, o autor aos Hebreus, veja aí no capítulo 10, versículo 29... Hebreus capítulo 10, versículo 29, o autor aos Hebreus vai dizer as seguintes palavras. Você viu Pedro falando do Pai, agora vamos ver o autor aos Hebreus falando do Espírito Santo. Olha, de quanto mais severo, olhe bem o que esse autor fala. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Olha, o que o autor está dizendo aqui? Quem rejeita o Evangelho, ele está dizendo isso em outras palavras, quem rejeita o Evangelho da graça, rejeita o próprio Espírito Santo que moveu Jesus para anunciá-lo. E quem rejeita o Evangelho da graça, ele está pisando em Cristo, ele está ultrajando a obra do Espírito Santo. Isso é um pecado terrível, irmãos. O autor sagrado está dizendo isso. Então, irmãos, a graça, ela salva aquele que crê. Ela atua salvificamente aquele que dá ouvido ao Evangelho, recebe a mensagem e crê na mensagem. Mas aquele que rejeita a mensagem, o próprio Evangelho aponta o juízo para ele. Ao mesmo tempo que o Evangelho salva, ele também diz: você será julgado pelos pecados que você não desistiu de praticar. Um outro texto que eu separei para mostrar para os irmãos, agora falando a Jesus Cristo, está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 16 e 17, nós temos aqui o testemunho de João, não João o apóstolo, o evangelista, João o Batista. João o evangelista está registrando o testemunho de João o Batista que ele dá em relação ao Filho. Olha o que ele diz: porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Em outras palavras, o que João Batista está dizendo? Ele está dizendo que a manifestação da nova aliança em Jesus é superior à manifestação da graça antiga da velha aliança. Por isso o termo graça sobre graça. A graça em Cristo é maior do que a graça da aliança. Isso é maravilhoso. Então o tema do nosso sermão hoje você já deve estar sabendo. É graça salvadora. O dom que vem de Deus. Vamos ler, irmãos, o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Isso aqui só foi a introdução. E agora nós vamos fazer a exposição de 3 versículos. Vamos orar. Deus, nós estamos felizes de estar essa noite aqui. Obrigado pela introdução da Tua palavra. E me guia, Senhor, para expor com claridade para os meus irmãos. E saiamos daqui edificado e o Teu objetivo seja alcançado, Senhor, que é formar a imagem de Cristo no coração dos meus irmãos. Amém. Amém. Vamos à exposição do texto. Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, dos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui no verso 8, meus irmãos, o que nós vemos é um processo que se encontra, que se funde. O verso 8 vai mostrar que Deus é o autor exclusivo da obra da graça e que não há nenhuma participação humana. Esse processo acontece em Deus, provém de Deus e o homem não tem nenhuma manifestação nisso. Vemos aqui o destaque: porque pela graça sois salvos. O texto começa assim, o versículo 8. Essa sentença começa com uma explicativa. O porquê. O porquê aí é uma conjunção explicativa. Paulo colocou aí para explicar o quê? Aquilo tudo que ele já falou antes. Paulo colocou aí, porque pela graça sois salvos. Esta é a função. O apóstolo está explicando aos seus irmãos, porque Deus pela graça nos fez assentar nas regiões celestiais, porque temos ressuscitados com Cristo, tudo aquilo que nós ouvimos no sermão passado, porque fomos revividos em Cristo, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo, porque Cristo nos amou, porque Deus manifestou seu amor, seu rico amor e misericórdia. Por causa de tudo isso, porque nós temos Cristo encarnado, assentado à direita de Deus, e nós já estamos com Ele sentado nas regiões celestes. Por causa disso, pela graça sois salvos. Aqui no verso 8, Paulo está meio que retomando aquilo que ele falou lá no versículo 5, quando ele disse, pela graça sois salvos. Ele disse também essa expressão lá no versículo 5, olha aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 5, ele disse, pela graça sois salvos. Paulo está repetindo aqui no versículo 8, hiperslitre, ele está dizendo as mesmas palavras, mas agora com uma explicativa. Em outras palavras, ele está dizendo aos seus leitores o seguinte: vocês foram salvos, mas vocês não mereciam, porque pela graça sois salvos. Vocês não mereciam, afinal de contas, não foram seus atos, não foram seus méritos. Como nós já sabemos, os nossos méritos não passam de trapo de imundícia. Toda a obra da graça salvadora só procede de alguém, de Deus, que é infinitamente santo, perfeito em seus caminhos. Nós não temos perfeição inata. Nós não podemos produzir isso, jamais poderíamos. Por isso Paulo diz, porque pela graça sois salvos. Irmãos, graça revela a nossa impotência, revela o quanto nós jamais poderíamos realizar ou produzir este efeito bendito em nós ou em outrem. A nossa salvação de fato procede da graça, procede somente de Deus. Por isso que nós confessamos que a salvação é um ato exclusivo de Deus.
E nós não sustentamos a nossa salvação. Nossa salvação é sustentada por Cristo, sustentada por Deus. A palavra grega, graça, ela tem um campo muito extenso. Quando você olha esse termo, graça, antigamente as pessoas olhavam para a palavra graça e entendiam que graça, ela representava alegria, representava deleite, prazer, representava o encanto, beleza, um dom generoso para alguém. Tudo isso é graça também. Mas a graça que nós vemos aqui e que nós estamos estudando no capítulo 2 é a graça distinta, é a graça salvadora. Eu falei para você que Deus nos deu uma graça comum para que o mundo não virasse um pandemônios. Por causa da graça comum, Deus refreou o mal na humanidade. Mas para salvar o homem dos seus demônios, Ele proveu a graça salvadora. Amém? Que está sustentada somente em Deus. Então nós lembramos o que um dia o apóstolo Pedro também falou na sua segunda epístola, no capítulo 3, não precisam ir lá não, no versículo 18, ouçam. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Essa graça aqui é a graça comum. Cresça, desenvolva em bons aspectos, bons relacionamentos. Então, nesse sentido, é nossa responsabilidade desenvolver essa graça comum. Desenvolver no meio da igreja o bom comportamento, o bom convívio no seio da igreja. Pedro está dizendo, desenvolva. É a sua responsabilidade. Agora, não é minha responsabilidade salvar ninguém. Deus salva quem Ele escolheu. Deus se retira das trevas porque é obra somente dEle. Então a graça comum cabe a mim praticá-la no meio da igreja. A igreja é beneficiada, os irmãos são sim beneficiados, mas o que é especial, o que é salvífico é Deus que provém. Nisso Paulo continua lá no texto de Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fomos salvos sim pela graça. Quando cremos. Quando cremos em quê? Na fé. E que fé é essa? A fé no Evangelho, a fé de Cristo. Mediante a fé. É essa fé que nós estamos fundamentados. Nós fomos salvos em graça quando o Evangelho foi exposto para nós. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho de Cristo, aí você foi salvo. Então nós não entendemos, não conseguimos conceber como um ser humano pode ser salvo fora do Evangelho. Não há como. Ninguém pode se salvar a si mesmo. E nem contemplar a natureza e ser salvo. Ele pode contemplar a natureza e ver a revelação comum de Deus. Mas a revelação salvífica procede do Evangelho da graça. Quando você creu, quando o Evangelho chegou aos seus ouvidos e destampou os seus ouvidos e tirou a cera dos seus olhos, aí você pôde ver a fé. A fé é isso, é Cristo. Mediante a fé, é nessa fé que nós estamos estabelecidos, é nessa fé que a igreja de Cristo está fundamentada, é nesta fé que estamos hoje diante dela e que permanecemos nela. Mediante a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, não é mediante a nada, não é o bom desejo de homens, é a exposição do límpido Evangelho. Então o autor sagrado prossegue dizendo, ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Ele está entrando mais ainda nessa relação de que somente a Deus foi dado, é dado o direito de salvação aos homens. O que é que não vem de nós? O que Paulo está dizendo quando ele quer deixar muito claro que nós não temos participação nenhuma? Não vem de nós, por quê? Porque de fato nunca esteve em nós e nunca estará em nós. Nunca estará em mim ou nunca estará em você. Quando você vai evangelizar alguém e alguém diz que é uma boa pessoa, é um bom filho, é um bom amigo,
ele está se autopromovendo, ele está se autossustentando nos seus valores morais, mas não são valores morais que salvam o homem, o perdido. Ele pode ser uma boa praça, ele pode ser uma boa pessoa, mas este bom testemunho moral dele não provém para ele salvação. Você precisa dizer isso para ele. Às vezes a gente conhece pessoas que dizem: só falta ser cristão, tem um comportamento tão bom, só falta aceitar Cristo, receber a Cristo. Essa pessoa, ela ainda é perdida, porque ela não foi... o evangelho da graça ainda não abriu seus olhos, não removeu a cera dos ouvidos, então ela não pode vir à salvação. Agora, veja o que aqui no versículo, a palavra isto, está vendo? Não vem de vós, isto não vem de vós. É muito importante esse isto aqui no texto, porque essa palavrinha, essa partícula isto, é uma partícula na língua grega, e no nosso idioma ele foi traduzido como um pronome demonstrativo, e nós sabemos que os pronomes demonstrativos têm a função de fazer o quê? Sempre nos dirigir a atenção para as questões anteriores, os substantivos anteriores. Então, Paulo está dizendo: isto não vem de vós. Isto o quê? O que é que não vem de nós, que só pertence a Deus? Ele está incluindo aqui que a graça, a salvação e a fé, isto não vem de vós. Nós não produzimos graça salvadora, nós não produzimos fé salvadora, nós não produzimos graça, salvação e fé por nós mesmos. Isso só vem de Deus. Quando nós oramos para que Deus salve alguém em nossa família, nós temos que orar com essa consciência: Deus, isso só vem de Ti. Isto o que, Deus? Isto, a fé, a graça salvadora, só vem de Ti, só procede de Ti. Ele não pode produzir, o meu irmão, o meu pai não pode produzir por si mesmo isso. Isto só vem de Deus. Por isso Paulo vai dizer: isto não vem de vós, é dom de Deus. É isso que está aí no texto. Todo este processo se funde em Deus, se encontra em Deus. O evangelho verdadeiro, ele não participa a sua função com ninguém. É Deus que realiza todo o processo salvífico no coração do indivíduo. Então, quando nós estamos orando e clamando a Deus que salve alguém de nossa família, nós precisamos orar neste sentimento: Deus, ele só será salvo se o Senhor vier a ele e prover a ele graça salvadora, fé suficiente ao seu coração, a fé eficaz. Eu não posso produzir isso no coração dele. Isso também, meus irmãos, é algo que nos tira dos nossos ombros tamanho peso. Às vezes você pode estar sofrendo porque você tem um filho que está perdido e você já falou 1000 vezes a ele do evangelho e ele ainda não se despertou para a graça, porque ainda não foi o momento. Quem sabe ele é um eleito e a sua função é pregar, sim, é falar, mas você não pode ficar sofrendo. Você não pode produzir isso. Sim, nós choramos, sim, nós lamentamos, queremos que todos os de nossa casa sejam salvos, nossos amigos, todos eles, mas é Deus que traz a salvação pelo evangelho. Sua função é pregar o evangelho, você deve pregar, o Espírito Santo vai agir no coração. Então isso é libertador também para a gente, sabe, meus irmãos? Você não pode ficar acusado. Já conheci pessoas que ficaram arrasadas quando perdeu um ente querido. Mas eu falei tanto e Deus vai cobrar das minhas mãos. Não, calma, isso é falta de entendimento. Vai cobrar se você não falou. As oportunidades que você teve de pregar, mas salvar, produzir salvação, é o evangelho, é a graça, é Deus que faz. Amém, meus irmãos? Então vamos para o verso 9 agora. No verso 9, Paulo nos faz entender que devemos reconhecer humildemente
a nossa impotência e entender que o dom salvífico de Deus é dele exclusivamente. O texto diz assim: não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque senão, meus irmãos, nós sairíamos exibindo os nossos títulos salvíficos. Já pensou? Nós somos tão maus e vaidosos. Quando você tem alguém que foi salvo porque você pregou, a glória não é sua, é de Deus. O texto diz: não de obras para que ninguém se glorie. Paulo quer dizer para os seus irmãos, que os seus irmãos entendam definitivamente que a salvação não é alcançada, ou não se recebe, não se obtém por méritos próprios. Ele deixa muito bem claro: não vem de obras. A salvação não é sinergista. O que é isso? Cooperativa com o homem. Você não contribui no processo. Existe uma classe teológica que acredita que o homem se move para isso, se movimenta em favor disso. Não. Salvação é somente de Deus do início ao fim. Então, se a salvação não é sinergista, se não tem participação humana, ela é o que? Monergista, ela só pertence a Deus. É Deus que vai ao homem. Lembre-se, você estava como Mefibosete. Sabe quem é Mefibosete? Mefibosete era um dos familiares do rei Saul, que quando ele morreu, Davi, quando assumiu o reino, Davi disse: eu quero praticar graça e justiça pelo alguém que esteja vivo ainda da casa de Saul. Existe alguém aí? Ah, tem um. Ele é aleijado. Né? Vive medicando por aí. Traz ele depressa, eu vou dar a ele todas as terras que pertencem ao seu pai, ao rei Saul, e vou fazer comê-lo na minha mesa todos os dias. Mefibosete, quando ouviu isso da boca de Saul, ele disse: quem era eu, um cão morto na estrada? Não valia mais do que um cão morto na estrada. Então, a gente estava assim, pior que um cão morto na estrada. E Deus foi ao nosso encontro. Ele foi até nós. Quando um homem pensa que pode fazer alguma coisa, meus irmãos, o que ele está fazendo? Ele está se auto-intitulando Deus, quando ele pensa que pode prover salvação para si. Quando alguém morre, o que geralmente a mídia diz? Põe um desenho que ele está no céu com os anjinhos, conversando com Deus. É como se o caminho do céu fosse para todos os homens pela prática de bondade que eles fizessem. Qualquer coisa boa que eles façam, garante salvação para eles. Não é isso que a Escritura diz. A salvação e o reino de Deus é dada somente pelo Senhor e pela graça. Paulo está dizendo aos seus irmãos que entre os remidos não há ninguém que glorifique a si mesmo. Eles se gloriam em Deus. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, 14. Paulo disse assim, meus irmãos: mas longe esteja de mim gloriar-me de mim mesmo, senão na cruz de Cristo. O remido faz isso. Ele não se gloria em si mesmo, ele se gloria na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O verdadeiro cristão se gloria em Cristo. Ele falou também em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, ouçam, ele disse assim, aquele porém que se gloriar, se glorie em Deus. O ímpio não se gloria em Deus. O ímpio diz assim, ele fulano fez isso. Na pandemia fulano deu tantos balões de ar comprimido, oxigênio para fulanos, para beltanos. Sim, fez. Positivo, muito bom, mas isso não funciona para a salvação. Isso é graça comum. Deus concedeu valores, recursos, ele foi lá e aplicou. Mas salvificamente isso não funciona em nada. Nós nos gloriamos em Cristo, nós nos humilhamos em Cristo, nós nos curvamos a Ele. Então a graça salvadora nos informa isso. Graça é o favor imerecido de Deus.
Fomos salvos imerecidamente. É Deus que amou aquele que era incapaz de salvar-se a si mesmo. Graça é isso, salvífica. É Deus indo ao encontro do impenitente e convencendo o seu coração do juízo, do pecado, da justiça. Verso 10. No verso 10, Paulo nos apresenta que Deus, por sua graça, nos recriou em Jesus Cristo, para darmos bons frutos. Amém, que a graça pertence a Ele, Ele proveu para nós. Agora, Paulo está dizendo, nossa responsabilidade também consiste em algo aqui. Vamos ver melhor de perto isso aqui? O texto diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feituras dele. Essa expressão, porque somos feituras dele, quando eu estava estudando, eu me deparei com essa realidade e fiquei maravilhado. Olha só, irmãos, significa que Deus nos criou. Porque somos feitura dele, significa que Deus nos criou. Paulo está querendo dizer, Deus nos criou. Mas o intuito de Paulo dizer, Deus nos criou, não é aquela criação gestacional que ocorreu no ventre de nossa mamãe, quando Deus nos formou no ventre materno. Não é isso que ele quer dizer. Por quê? Porque ele usou a palavra poêmia, do grego, que é uma feitura no sentido de uma criação não gestacional. E cuidadosamente Deus realizou, Ele concebeu em nós. E aí ele vai dizer, Paulo vai dizer assim, que fomos criados em Cristo. Então somos feituras criados em Cristo, uma criação espiritual, irmãos. É isso que Paulo está querendo apresentar para os irmãos. Olha, somos feituras, criados por Deus. É como que se fôssemos, que Deus formasse um novo ser em nós, pelas suas próprias mãos, como um artefato que foi feito por Deus. Deus cuidadosamente nos recriou. É isso que Paulo está dizendo. Fomos feituras. Deus cuidadosamente nos recriou como um artefato, sabe? Cuidadoso. Ele criou, literalmente, nos fez voltar de um estágio, tudo isso eu vi, nos fez voltar de um estágio de desordem e de selvageria. Quando ele falou que somos feituras, criados em Cristo Jesus, ele está dizendo isso. Éramos tipo besta fera. Nós não tínhamos beleza nenhuma. Nós não tínhamos nenhum agrado. E Ele nos refez. Nos refez em Cristo. Você é refeito em Cristo. Ele apagou o terror em sua vida. Ele estampou em você a face de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê a face de Cristo em você. Isso é maravilhoso. Então, em outras palavras, fomos refeitos por Deus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Amém? Você não poderia andar antes de ser refeito. Você estava aleijado no pecado comigo, e agora refeitos, podemos caminhar livremente para aquilo que Ele já predeterminou. Sabe? Tudo que você produzir para a glória de Deus, Ele já definiu antecipadamente. Você pode andar livre nisso. Isso aqui implica em tantas coisas, os talentos, os dons e tantas coisas que nós podemos trazer para o nosso meio. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, no nosso primeiro nascimento, a nossa velha vida, éramos moribundos, em selvageria e em desordem, consumidos pelo pecado, mas Deus graciosamente nos salvou pela fé em Cristo Jesus e nos recriou nele
nos revestiu de salvação e nos fez reencontrar com o plano eterno que Ele preparou desde a eternidade. E de antemão, e agora podemos viver e existir neste mundo sobre o propósito divino, amém? Você agora não é mais aquele que opera as coisas de Satanás, você opera as coisas de Cristo, porque você foi salvo. Finalizando, irmãos, essa exposição, eu quero trazer algumas considerações para a gente orar. Eu falei na exposição que a gente não produz salvação, não é verdade? Eu disse que nós não produzimos. A graça salvífica vem de Deus, procede somente dele. Nós não podemos produzi-la. Então, não produzimos elementos salvíficos, jamais faremos isso. Não podemos salvar ninguém por nós mesmos, nem a nós mesmos. Isto é somente por Deus, pela graça. O que podemos e é o nosso dever é pregar. Você prega o Evangelho? Pregar o Evangelho não é só o que eu estou fazendo aqui. Você precisa fazer isso. É o seu dever. Você foi salvo. Você está vendo o valor da salvação? Por que você não vai comunicar? Você deve comunicar o puro e verdadeiro Evangelho. E Deus, quando você estiver proclamando, Ele estará salvando. Ele fará. Você pode pregar no seu trabalho, na sua escola, onde for. Deus vai salvar aqueles que Ele quiser salvar, que Ele desejar salvar ali. Esta igreja aqui, meus irmãos, ela está comprometida com o Evangelho verdadeiro, com o Evangelho puro, e nós não iremos ceder aos caprichos do Evangelho falacioso, de um Evangelho invencionista, de um Evangelho adulterado, faccioso. Nós não iremos ceder a isso, jamais. Esta igreja aqui não, meus irmãos. Nós iremos sempre nos deleitar no verdadeiro Evangelho, e cada um de nós seremos guardiões da verdade, guardiões do Evangelho, proclamando o Evangelho de Cristo a cada membro, cada um que se achegar aqui, cada ouvinte, cada pessoa que acessar as pregações, que estiverem no convívio conosco, perceberão que essa igreja é uma igreja séria e que prega o Evangelho límpido da cruz de Cristo. Nós vamos comemorar mais 50 anos, o nosso próximo cinquentenário serão assim, meus irmãos, todos os dias, pregando o Evangelho da graça de Cristo, falando o que a Bíblia diz, o que o Senhor deixou em sua palavra. Isso Deus estará salvando tempo em tempo, mês a mês, ano em ano, pessoas, e trazendo para o seu reino. Nós nos comprometemos com isso, e ao pregar o Evangelho eles reviverão. Falaremos sim do testemunho do nosso Senhor, como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, quando ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Você vai falar isso também. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, também ao grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. Então a mensagem que deste púlpito sairá, seja eu que estiver pregando, outro irmão do nosso meio que estiver comunicando, ele vai falar essas verdades, e nós iremos estar fundamentados nessas doutrinas. Nós não iremos ceder aos caprichos, nós não iremos ceder à inclusividade filosófica do nosso tempo moderno. A outra aplicação que eu quero que os irmãos tenham em mente é que a graça de Deus nos salvou e nos recriou para que andássemos de modo digno de viver. Então, você que vai pregar o Evangelho, que vai testemunhar o Evangelho, deve saber que a sua vida deve ser uma pregação. A sua vida, antes das palavras saírem da sua boca,
Os seus gestos, as suas atitudes devem falar, devem proclamar. Você tem que ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Então, os dias que nós vemos aí o pecado original se manifestando sempre, e nós já estivemos também sujos nisso, pecado original e nossos próprios delitos. Mas Cristo nos recriou para que fôssemos novas criaturas. Olha, éramos bestas feras e agora nós somos ovelhas. Que mudança radical, né? Quando Ele mudou a nossa forma de pensar, nossa forma de viver, saímos de uma situação terrível e entramos no aprisco de Cristo. Não somos mais bestas feras, somos ovelhas. E ovelha tem característica específica. Então você deve viver de forma digna, difundindo a graça, pregando com a sua vida a Cristo. Você deve ser o bom perfume, o aroma de Cristo, que Paulo fala em sua carta. Isso está reservado ao verdadeiro crente, pois pela graça fomos salvos. Por que pela graça nós não seríamos melhores cristãos, melhores pais, melhores irmãos em Cristo? Por que não? Sim. Pela graça viveremos assim, dia após dia. Então, irmãos, viva de modo digno. Viver na graça e desenvolver esse viver piedoso, isto é a realidade de que você foi objeto da graça. Viver uma vida piedosa. Às vezes, irmãos, eu sei que é difícil. Eu tenho ímpetos, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu peco muito. Então eu preciso me esconder na graça da cruz de Cristo. Eu preciso considerar as minhas falhas, entender os meus limites e correr para Cristo e clamar a Ele a sua graça que me habilite a dar um bom testemunho em minha vida. Você também deve fazer o mesmo. Nós não devemos pensar que somos melhores que ninguém. Estamos dentro do mesmo aprisco. Amém, irmãos? Somos ovelhas do mesmo pasto e temos um só pastor. Jesus é o meu pastor, é o seu pastor. Sabe? Isso é reconfortante, meus amados. Então, a ovelha não tem medo que o pastor vá lá, põe a mão e tire aquela sujeira, aquela coisa encrostada ali na sua lã. Às vezes dói, mas Ele tira, Ele remove. Ele não tira a ovelhinha do meio das outras, Ele faz o tratamento ali mesmo. Amém? Você deve viver a sua vida sempre pensando assim e lembrando sempre daquilo que Jesus falou. Se alguém quiser renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, esse encontrará a vida, mas quem não quiser fazer isso, perdê-la-á. Você deve também ficar sempre pensando na sua mente o que Paulo falou em Romanos 14:8, quando ele disse: se vivemos, vivemos para o Senhor. Sabe, meus irmãos, amanhã, segunda-feira, quando acordarmos, eu vou viver para Deus. Eu vou testemunhar a graça de Cristo. Se vivermos, vivemos para o Senhor. Se eu morrer segunda-feira, eu vou morrer para Deus. Por Deus, por Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Terceira e última aplicação. Meus amados irmãos queridos. O Evangelho é poder de Deus que quebra o mais orgulhoso coração. O Evangelho é o poder de Deus que quebra o mais orgulhoso coração. Os homens são salvos somente pela graça, é a máxima da mensagem hoje. E eu repito para que isso fique bem claro no seu coração. Na pregação do Evangelho, na pregação da cruz, eles não contribuem em nada disso, os homens não contribuem em nada, o coração dos homens não contribui em nada disso. Deus é quem convence o pecador, Deus é quem convence você.
dos seus pecados. Ele convence o eleito de suas falhas, tá bom? Ele convence seu coração e tira o seu coração da arrogância, tira o seu coração da altivez. Ele convence você pela graça. Ele convence o pecador impenitente pela graça. Faz ele enxergar como ele sujo está e quem ele precisa, do santo. Então esse evangelho poderoso, pregado por Paulo, que humanamente poderia se dizer que seria impossível ser pregado por ele, porque você sabia que ele foi o pior dos pecadores. Ele que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Paulo disse: eu fui perseguidor da igreja. Paulo matava cristãos. Ele disse: dos pecadores eu sou o principal. Então seria impossível que este homem falasse tudo isso para a gente, que a gente ouviu aqui. Aos nossos olhos, como Deus, pela graça, pega o mais miserável, o mais vil pecador e transforma ele em um apóstolo dos gentios, oráculos de Deus. A graça pega você, irmão, remove de você as imperfeições, lhe mostra o caminho a seguir e faz de você um homem honrado, uma mulher honrada, alguém que vai testemunhar de Cristo e que vai promover também, sim, isso você vai promover, o bem-estar num convívio, que é sua responsabilidade. Então você que está aqui essa noite, que ainda não entendeu o evangelho, saiba que não depende do seu esforço. Eu tenho que abandonar isso para seguir a Jesus. Primeiro, eu não consegui fazer. Você está tentando com sua força e não vai conseguir nunca. Mas se hoje você descansar nele, confiar nele, entregar-se a ele, de peito aberto, ele te salvará. Ele perdoará seus pecados. Ninguém pode lavar você, senão Cristo, com o seu evangelho, com o seu poder. Você talvez esteja aqui, nos acompanhando pela mídia, e pense que não tem forças para fazer. A força está em Deus. Se lance para Ele. E hoje, creia na fé salvadora em Cristo Jesus. Seja revivido, tenha nova vida, e um dia você também participará de um reino de justiça, de paz e de glórias. Amém? Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos ficar de pé. E tem um momento de louvor especial que uma irmã vai trazer para nós. Eu já peço que ela já venha. Quem vai fazer? O grupo de louvor. Pode vir já o grupo de louvor. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua graça. Concluímos o primeiro parágrafo do capítulo 2. Semana que vem a gente vai dar continuidade, se Deus nos permitir. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado por entendermos hoje e Paulo nos fazer compreender que a graça salvadora procede somente de Deus, somente do Senhor. Nós não temos participação nenhuma nisso. Não nos gloriamos em nós mesmos. Nos gloriamos em Ti, Senhor. Nessa noite eu peço que o Senhor venha ao encontro do pecador perdido que esteja aqui nos acompanhando, ou que esteja ouvindo a mensagem pela internet. Faz isso, Senhor, te peço. Somente o Senhor pode dar fé salvadora a esse coração. Somente o Senhor pode derramar a graça salvífica sobre ele, a fé verdadeira. Então, Deus, provém isso
nos alegraremos em Ti. Também fortalece os meus irmãos a serem comunicadores do Evangelho, a dar o bom testemunho, que essa igreja, Senhor, não se afaste da graça salvífica, não se afaste das doutrinas, sãs doutrinas do Teu Evangelho. Uma semana abençoada aos meus irmãos para a glória de Cristo. Amém.